Sejam bem-vindos ao Ponto de Acesso. Olá, conquistadoras e conquistadores. Temos que incluir também os nossos amigos conquistadores. Afinal de contas, estão chegando. Tá chegando bastante gente aí. É isso aí. Estamos juntos aqui, mais um sábado. Nós temos essa nossa programação fixa aqui, todos os sábados, às 10 horas da manhã. O Ponto de Acesso é o nosso tempo de estudar a palavra do Senhor, abrir a Bíblia, né, e compreender o que a palavra nos instrui para a gente ter a prática real do que é ser cristão de verdade. E hoje nós vamos iniciar um novo tema de estudo. Um novo tema. Então, antes de falar do tema, eu quero te convidar, se você é novo, se você é nova aqui no canal, se inscreva, porque é muito importante pra gente. E também ativa o sino de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui. E claro que eu vou te pedir para curtir esse vídeo, comentar, afinal de contas a plataforma precisa entender que esse vídeo foi relevante para você. Nossa, que palavra difícil! Relevante para sua vida. E aí ela começa a entender que é relevante e entrega para mais pessoas, abençoando outras vidas. Exato. Então eu conto com a sua participação, vai ser muito importante. É isso mesmo. E, inclusive, eu quero agradecer já quem interage, né, com a gente. A gente está vendo aqui a interação de muitas conquistadoras, conquistadores comentando, compartilhando. Vocês não têm ideia o quanto nós somos gratos por isso. Nós agradecemos sempre a Deus em oração pela vida de vocês, porque temos visto que mais pessoas estão chegando graças a esse movimento. Então, continue mesmo, de verdade. Tira print, grava a tela, posta nas suas redes sociais para que mais pessoas também possam chegar aqui. É muito bom, né, gente, estudar a palavra do Senhor. É maravilhoso. É muito bom. Então, não vamos reter só para nós, não vamos ser represa, vamos ser realmente um rio que flui, que vai, que transborda na vida de outras pessoas. E, inclusive, se você ainda não está dentro da nossa Escola da Sabedoria, um grupo do WhatsApp fechado, para quem é aluno aqui do Ponto de Acesso, quem acompanha as nossas dopaminas, que são os nossos devocionais, é muito importante que você esteja lá dentro. É um grupo totalmente gratuito e lá o objetivo é compartilhar conteúdos e também os materiais que conectam com tudo que nós estamos compartilhando por aqui. Então esteja lá, inclusive a apostila do estudo de hoje nós vamos disponibilizar lá. Vai estar lá no grupo da Escola de Sabedoria e, claro, lá você recebe o devocional exclusivo. Exato. Baseado no exclusivo, né? Baseado na dopamina que acontece todos os dias. Então você vai receber, além da dopamina de manhã, ainda você vai receber um resumo com uma aplicação prática totalmente exclusiva. Então, por isso que você precisa participar da Escola da Sabedoria. E, claro, que também eu preciso falar aqui dos nossos livros. E eu quero agradecer pelas pessoas que já estão comprando. Muito obrigado, estamos muito felizes. O Despertar Espiritual, Marcas da Sabedoria e também o Batalha Silenciosa já estão à venda, tanto físico quanto e-book. E vai ser muito importante porque foram livros que mudaram a nossa vida, fizeram a gente enxergar tantas coisas. E se você já leu também, traz pra gente feedback, manda lá no direct, nas redes sociais. Coloca pra gente saber o que você tá achando, o que o livro tá fazendo, né, pra sua vida. É muito importante, até para que a gente possa ir levando esse projeto de escrever livros. Tem muitos outros livros. Tem muitos Nós que temos estão uma chegando. Página aqui, ó, que tá repleto de próximos livros, estão tudo lá para você poder conferir. Então é muito bom ter o seu feedback pra gente poder ir melhorando cada vez mais. E também, se você ficou com dúvida, onde que eu compro, onde eu adquiro e tal, está na descrição aqui do vídeo. Exatamente. Aqui também está para você entrar lá na Escola da Sabedoria. E vamos para o nosso estudo de hoje? Bora! E o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar o fruto do Espírito, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, bora lá começar o nosso ponto de acesso de hoje. Então, nós começamos um novo estudo e aqui nós vamos falar sobre o fruto do Espírito e como ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, guiada por Deus. E claro, se você quer receber o material, que a partir de agora a gente vai começar a enviar o material lá no WhatsApp, nós só reforçando de novo, a apostila que a gente faz o estudo aqui, eu vou enviar lá na Escola de Sabedoria. Aí a apostila tá muito linda. Amor, põe um print aí na tela pro pessoal ver como tá bonita. Vou colocar, ó, vai um pouquinho mais pra lá. Agora apareceu, ó, tá aparecendo aqui, ó. Lindo, né, gente? Ficou vai muito ser linda muito bacana, ficou muito legal. E aí você vai receber essa apostila de forma exclusiva para você estudar depois, fazer anotação, vai ser muito importante para o seu crescimento.
Mas vamos lá, a gente vai falar de o fruto do Espírito. O fruto que muitas vezes as pessoas falam frutos e falam diversas isso coisas, que eu mas ia a gente vai falar. chegar nesse ponto. Vai chegar Calma lá? aí, calma, não adianta aula Eu já não. querendo antecipar Ela já aqui. quer ir pro final, é uma coisa, né? Mas o texto que a gente vai ler hoje está em Gálatas 5, 22 e 23. Se você puder ler, por favor, meu amor. Tá, deixa eu só virar aqui porque tá na outra página. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu leio até onde? É até o 23. Então, li certo. Então vamos lá. Qual que é o objetivo desse estudo? Né? Só para fazer uma introdução aqui para vocês. É para que vocês consigam compreender como ter uma vida submissa ao Espírito Santo e de fato guiada por Deus. De que maneira? Da maneira em que Deus projeta a nossa vida. Então você viu ali que a Esté leu 9, né, características do fruto do Espírito Santo. Então a gente vai entender cada uma delas, a gente vai passar por cada uma delas, mas não só hoje. Hoje a gente vai fazer uma introdução, vai entender o contexto, por que fruto, por que aqui, né, Paulo está falando sobre essa situação e por que não tem nenhuma lei contra. Então a gente vai passar por tudo isso, por que são 9. Aí a gente vai passar no conceito da Trindade, olha só. E a gente vai caminhar pela Bíblia. A gente vai passar pela Bíblia para entender melhor. Então aqui Paulo está falando sobre algo muito importante, que é os frutos. Beleza. O que acontece? Toda vez que a gente pensa em fruto, a gente pensa em uma outra coisa. Que é o quê? Semente? Depois da semente. Você coloca a semente e nasce o quê? Árvore. Uma árvore. Afinal de contas, não tem fruto se não tiver árvore. Árvore, exato. É verdade, não é? Uhum. Você concorda comigo, né? Você concorda comigo. Concorda. E aqui a gente vai começar a compreender, por exemplo, a árvore de bons frutos, que a gente falou no Sermão do Monte. Então as coisas vão se conectando. As coisas vão começar a se conectar e a gente vai ver aqui uma vida guiada. Então a gente vai ler um texto que está em João 15, do 1 ao 8. Que fala sobre a videira verdadeira. Olha que interessante. Aqui a gente está falando de algumas características do fruto do Espírito Santo, né? Que o que acontece? A gente precisa manifestar cada uma delas. E aí, a gente não consegue manifestar se a gente não compreender, por exemplo, quem é a árvore, aonde nós estamos alicerçados. E João 15, do 1 ao 8, fala exatamente sobre isso. Vamos lá, meu amor, pode ler, por favor? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha que interessante. Aqui você vê literalmente a analogia que eu estou falando sobre a árvore de bons frutos, os bons frutos. Você vê que se nós estivermos alicerçados na videira verdadeira, que é Jesus, nós, por consequência, começaremos a dar os frutos corretos, que são esses 9, que ali Paulo coloca em Gálatas de forma muito clara. Sem isso, a gente acaba se distanciando da videira verdadeira e não sendo guiado da maneira que nós precisamos. Uma vida guiada por Deus e pelo Espírito Santo é uma vida guiada com base sempre nesses alicerces: amor, bondade, né? E todos os outros, benignidade e assim mansidão, domínio próprio. Então você vai ver que tudo isso é um reflexo da árvore. E quem é a árvore? Jesus Cristo. E aí nós vamos para um outro texto que está em Jeremias 17, do 7 ao 8.
E aí, enquanto a Esté está procurando, eu quero deixar 2 textos, que são capítulos completos, que a gente não vai ler aqui hoje, mas que vão completar esse entendimento, que é Salmos 1, que aqui fala sobre como a árvore ela é plantada junto a ribeiros. O que isso quer dizer? Que ela vai receber ali, né, a água, vai frutificar, vai ser forte, vai ser uma árvore produtiva, vai ser uma árvore que vai, né, frutificar cada vez mais, e não só frutificar, vai dar muitas sementes. E vão crescer outras. Então, a árvore plantada perto de ribeiro é uma árvore plantada perto, né, de certa forma, eu estou aqui pegando a alegoria, mais próximo de Deus. Próximo da palavra, a fonte da vida. E aí nós vamos ler Jeremias 17 e depois eu falo outro texto que nós vamos ler. Eu tinha aberto errado. Não tem problema. Então eu vou adiantar aqui mas dá pra... o 8. Já tá aqui, 17. 17, do 7 ao 8. 17, do 7 ao 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca, e nem deixará de dar frutos. O coração é mais... É isso aí? Isso. Eu li certo? Sim. Até o 8. Até o 8? Eu tava lendo o 9 já. Não tem problema. Eu esqueci, me deu uma amnésia aqui, gente. Não tem problema. Mas olha que interessante. Aqui você vê a completude. Sim. Eu acabei de falar do Salmos 1. Sim. Já falamos de Jeremias. Então você percebe a importância. Ele traz as mesmas palavras do Salmo 1. Você vê que vai completando. E aí nós temos Romanos 8, que fala sobre uma vida sendo guiada pelo Espírito Santo. A gente não vai ler porque o texto é o texto inteiro. Tá bom. Mas você percebe... É um texto muito bom, inclusive. Exatamente. Então você percebe que quando você fala de fruto do Espírito, você vê que a primeira coisa que nós precisamos ter é uma vida alicerçada próximo à fonte. Sem isso, como nós poderemos fazer? Então, por exemplo, né, vamos falar do amor, em primeiro momento. O amor ágape, que é o que que Paulo está falando. Como nós podemos exercer o amor ágape se nós estivermos distante, por exemplo, do... Sabia que você ia falar... Ai, meu Deus. O que aconteceu? Esse negócio... Dá uma... Tá assoviando o nariz aí. Você não estava... Quando nós falamos do amor ágape, como nós vamos exercer o amor ágape se nós não estivermos em comunidade, não alicerçados aonde deveríamos de forma correta? É impossível, né? A gente não vai conseguir compreender o que é esse amor. Então, por isso que existem tantos complementos falando sobre o fruto do Espírito, trazendo a intenção de que você esteja plantado à beira do ribeiro, que a sua raiz cresça para o lado certo, porque deixa muito claro, crescendo para dentro, para o ribeiro, ou seja, crescendo para a fonte, frutificando e literalmente vivendo o que Deus, né, espera de nós. E aí o que é interessante? Talvez você se pergunte assim, mas por que fruto? Por que esta palavra, de repente? E aqui não é à toa que Paulo ele coloca dessa maneira. Para o hebraico, eu quero ler aqui a palavra, né, original, que seria peri, ela é associada a uma recompensa da obediência. Então, olha que interessante. Deuteronômio e Levítico, Deuteronômio 28, Levítico 26 fala sobre a obediência. O que, quando nós somos obedientes a Deus, o que nós receberemos. Então você vê que este fruto, e aqui falando de peri, né, a palavra do hebraico, é exatamente a questão da recompensa pela obediência. Então você recebe o fruto do Espírito a partir do momento que você é obediente à palavra. Obediente ao que Deus está ensinando. É tipo, a fonte, literalmente, né, se a gente fizer essa analogia que você está falando, né, crescer na fonte, aí eu absorvo daquela fonte, aquela fonte me faz crescer e, consequentemente, eu gero fruto. E aí, porque eu estou alicerçado na fonte. Exatamente. Né? E aí, olha que interessante. Quando a gente olha para isso, existe uma palavra grega
que também é associada à palavra fruto, que é carpos. Que aí literalmente fala sobre os resultados espirituais visíveis. Que são o quê? São exatamente isso que você acabou de falar. Né? As características, as ações que nós temos e as pessoas conseguem ver através da é nossa algo vida. Visível. Exato. Da nossa essência como cristão. Exato. E aí a árvore aqui, né, no seu esplendor, é o que a gente falou, ele tem um símbolo muito importante, que é o símbolo espiritual. O símbolo de nós entendermos quem é a videira verdadeira, também entendermos que quando nós estamos plantados nele, nós vamos dar bons frutos. Esse é um grande ponto. Mas também precisamos compreender que nós também precisamos ser árvores de bons frutos que estão plantadas à beira de ribeiro, que frutificam e também têm as suas raízes apontadas para o lado correto. E aí, quando a gente fala sobre essa questão, né, desse fruto do Espírito, e aí que é interessante, você fala assim, poxa, por que não frutos ou fruto? E a gente vai entrar nesse mérito agora. Por quê? Me fala o porquê. Você lembra? Ou você já ouviu falar? Não, eu lembro, assim, de estudos passados que a gente falava sobre, né? Na verdade, eu também chamava de frutos, né? Porque a gente vê lá várias características, né? Amor, mansidão, domínio próprio e tal. Então, a gente acha que cada coisa ali é um fruto. Sim. Mas, na verdade, todas essas características denominam a essência de um único fruto. Porque é impossível você ter um fruto que é incompleto. Então, ele carrega toda a essência da árvore. Então, se toda a árvore, que é Jesus, que a gente estava falando, carrega todas essas características e nós somos o ramo que está conectado a essa árvore, logo eu tenho que dar tudo que aquela árvore dá de característica. Então, não tem como eu dar um fruto que não tem uma parte dele. Então, é meio estranho falar, mas é algo que simboliza bastante, até que a gente já viu e a gente até aplicava isso no estudo quando a gente dava para Casados para Sempre, que é a mexerica. Sim. Dos vários gomos que ela tem. Então, a mexerica, ela é um fruto. Com vários gomos. Quando você abre, ela tem vários gomos. Se você tira um daqueles gomos e tenta juntar, ela já não vai ser completa. Então, ela não é o fruto completo. Então, cada gomo ali pode ter o seu tamanho, enfim, mas todos eles carregam a mesma essência, que aqueles gomos completam um único fruto. É exatamente isso que a Esther falou. Resumindo um pouco, na verdade é a essência do caráter cristão. Então, assim, a essência do caráter cristão, ele precisa refletir. Você viu algo mais chique? Refletir essas 9 características. Ou seja, se eu reflito um e não reflito o outro, quer dizer que eu ainda estou no processo de aperfeiçoamento. Exatamente. Então não tem como, por exemplo, uma pessoa hoje falar o seguinte: olha só, dos 9 frutos, o meu principal é o domínio próprio, o restante eu não consigo exercer. Então você não tem um fruto do Espírito. Você não tem um fruto do Espírito. Você precisa compreender e precisa buscar cada vez mais para que você cresça nesse processo. Por isso que é importante a gente compreender que exatamente isso, não são frutos, é um fruto. Que carregam que tem as características. Várias características. E essa característica mostra a completude, a plenitude. Acho que entra até se for que vai falar da Trindade, eu não vou antecipar, claro, mas só trazendo essa analogia, a dificuldade que as pessoas têm de compreender a Trindade. Sim. Porque a gente fala justamente, não são 3 deuses. Né? Exato. É um Deus triuno. Então, é a mesma coisa, não são 9 frutos. É um fruto com características que carregam 9 elementos ali que tornam um fruto único. Exato. Então, para nós, assim, a gente está sempre acostumado a dividir, né? Cada coisa uma coisa, mas quando a gente olha para a palavra, para o reino, a gente vê que não é bem assim. Na verdade, é uma coisa que é completa e ela precisa ter todas as esferas para que realmente seja algo pleno, né? Exato. E aí, quando a gente fala essa questão da Trindade, pegando esse gancho, que muita gente não compreende, é o seguinte: quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha e fala assim, ela é uma pessoa, ela não pode ser um Deus. Quando a gente olha para Jesus, essa matemática é diferente. Então você olha para Jesus e você fala assim, ele é 100% homem, 100% Deus. Mas ele é 200%? Não, ele é 100%. Aí você fala assim, mas poxa, como assim? Eu não consigo compreender. Humanamente falando, algo Humanamente difícil. é difícil conseguir compreender, porque a gente tem a lei, né,
e se eu não me engano é a lei de Newton, que fala que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. espaço. Porém, para Deus, né, para Jesus e Espírito Santo, é totalmente diferente isso. Essa lei não se aplica. Então você tem três, né, três seres em uma situação. Que se refletem. Em uma única pessoa, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui nós temos essa trindade e aqui nós vemos os frutos do Espírito. É interessante que essa situação de três, ela quer trazer a plenitude divina. E se a gente olha para a natureza, para várias coisas, você vai ver que tudo leva a três, né? Por exemplo, o estado da água, são três características. Líquido, gasoso e sólido, né? Sólido, líquido, gasoso. São três características, mas não deixa de ser água. Não deixa de ser o elemento água. Isso é interessante, porque quando a gente olha a própria natureza, as coisas que Deus criou, algumas coisas já carregam essa essência. Nós temos corpo, alma e espírito. Tudo ali, numa mesma sintonia. É lógico que só devido às proporções, né, no caso que a Esté disse, a água ela se manifesta em três diferentes situações e ela não consegue estar na mesma. Isso. Ela tem três situações manifestadas de forma diferente. Mas eu tô falando da essência dela, né? É a essência, mas no caso de Deus, ele manifesta as três de uma vez só. Exato. Na criação nós vemos exatamente isso. Exato. E aí nós vamos ler um texto de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. E aqui eu quero trazer, por que eu falei da Trindade? Tá? Porque nós estamos falando de 9 características do fruto, difícil, do Espírito. E aqui, essa conta, né, essa matemática, ela quer sugerir a completude espiritual. Então, a plenitude da divindade ali manifestada de Deus através desse fruto, e como nós devemos manifestá-lo dia após dia. Então, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, fala o quê, meu amor? Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, e a outro, profecia, e a outro discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Olha que interessante. Da mesma maneira que existem 9 características do fruto, existem 9 dons. Deus é perfeito, gente. Ele une todas as coisas, não deixa nenhuma ponta solta. E aqui ele mostra exatamente o equilíbrio entre essas duas situações. Então você vê, e isso é importante, tá? Para você entender, para você conseguir ser guiado por Deus e ter uma vida realmente guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela não é isolada. Então você vai pegar a Bíblia, né? Se você pegar uma parte texto, solta. E você vai ler aqui, por exemplo, aqui 1 Coríntios 12. Se você pegar 1 Coríntios 12 e só ler ele, e não ler mais o restante nada, às vezes você não vai conseguir compreender. Às vezes não, você não vai conseguir. Agora, quando você lê de forma completa, você consegue começar a ver como Deus é perfeito, que ele vai mostrando tudo, né? Tudo, como é a vida de um cristão, como nós devemos seguir, o que é a obediência, como nós devemos refletir a glória de Deus, e assim sucessivamente. Então, assim, é interessante que a gente vê 9, né? E você vai vendo que Deus vai, né, trazendo essa situação para a vida. E não diferente, e até uma curiosidade, tá? É que a gestação normalmente dura 9 meses. E o que é interessante? Você vai falar assim, nossa, mas tem misticismo por trás disso? Não é isso. É que tudo revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. A natureza revela a glória de Deus. Exato. E se a gente pegar essa questão, né, se você, por exemplo... E se a criança nasce, olha só, isso veio um insight aqui agora, se a criança nasce fora do tempo, ela nasce prematura, ou seja, o fruto não está pronto. Exato. Olha que forte. Gente, pega essa visão. Exatamente. Se a criança nasce fora dos 9 meses, o fruto não está pronto e ela precisa passar por um processo de ter que ter tratamento, cuidado, corre riscos. Por quê? Porque tem um tempo de amadurecimento. Isso não é diferente. Maduro. E não é diferente com a gente na fé. Tem muita gente que quer já sair fazendo coisas sem ter maturidade, sem ter desenvolvido algumas características do fruto e depois não entende por que se dá mal em algumas coisas. E ainda culpa Deus.
É assim. Exatamente. Desculpa, meu amor, mas eu não podia deixar isso aqui pra faltar. Pode Não tem continuar aí problema. na parte que você tava. Não, mas esse é o ponto. Aí você pega esse exemplo. Então, o que isso quer dizer, tá? Que nós, né, qualquer pessoa que queira viver, né, pelo Espírito Santo, queira passar por este processo, tem um tempo de maturidade, tem um tempo de crescimento. Uhum. E às vezes, não é que você vai pegar, por exemplo, sei lá, comecei agora, nós estamos em julho. Não, esse mês eu vou começar a cuidar do meu domínio próprio. Mês que vem eu vou desenvolver o amor ágape. Oh, meu Deus. Se fosse assim, Vai seria ficar maravilhoso. Vai ficar a vida inteira. Não, se fosse assim, tipo, e durasse 9 meses pra você simplesmente ter tá tudo, perfeito, sim, nossa, seria não, maravilhoso. Mas não é assim. Mas é a vida inteira. Então, todos os dias da sua vida, você vai precisar, literalmente, colocar contínuo. em exercício É contínuo. essas 9 características. Por isso que é importante hoje compreender da onde você está. Por que eu quis fazer essa introdução, esse início, né, desse estudo? Para você conseguir compreender o que são essas características, por que não é frutos, e na verdade é fruto, por que faz ligação com os dons, por que existe o equilíbrio, o que é a trindade, para você conseguir compreender esse contexto todo, para você começar a colocar em prática nos próximos dias e nas próximas aulas, você conseguir aprender cada um dessas características e como exercê-las. Mas eu quero deixar uma lição para você nesse processo todo. Vocês acham que vocês só vão ficar aqui ouvindo? Lógico que não, aqui é prático. É sempre importante dizer o seguinte, que esses 9 características, elas não são, digamos, uma exigência, né, para que você simplesmente seja perfeito, tal. Não é isso. Mas na verdade é que você manifeste elas. Que você a cada dia vença o que é o contrário delas. O que sua carne te empurra para fazer. Exatamente. E aí você fala, não, eu vou vencer pelo Espírito. Porque como Jesus já fala, o Espírito está pronto. O que é estar pronto? Ele já carrega essa essência do fruto do Espírito. O nosso Espírito já carrega isso. Mas aí, para que o Espírito vença, a gente precisa alimentar ele. Porque se a carne estiver forte, aí quem que vai vencer? A carne. E a carne vai totalmente contra ao que o Espírito quer. Até mesmo porque o que acontece? Você vê Paulo falando sobre o espinho na carne e Deus respondendo para ele, né? A minha graça te basta. O que isso quer dizer? Que Paulo, por mais que ele tenha sido, entre aspas, tá, um super apóstolo, como a gente fala hoje, ele ainda assim precisava dominar algumas características do fruto que possivelmente levou muito tempo e se ele conseguiu nesse processo todo. Sim. Isso não é... Por que eu falei que não é uma lista de exigências? Não é que você vai falar assim, não, maravilha, então eu vou escolher só alguns aqui. Vou fazer um checklist aqui. Não é isso. É que você precisa aprender a discernir o quê? O fato de você não ter que gabaritar perfeitamente cada uma, porque se você gabaritar, eu vou te falar, você vai ser arrebatado, vai pro céu beber anjo. Eu vou virar anjo, tô brincando, tá? Mas é um exemplo, tá? Hoje, o que nós precisamos fazer é literalmente exercer este processo para conseguir transmitir. E a lição que eu quero que você faça hoje é você pegar uma folha, um caderno, né, escrever, uma caneta, escrever qual é o fruto que hoje talvez as pessoas mais enxerguem em você. E quais são aqueles que você olha e fala assim, esse daqui eu preciso melhorar, esse daqui eu preciso mudar, esse daqui eu preciso colocar em exercício. Por quê? Isso vai começar a te levar a uma reflexão do que você precisa fazer daqui para frente. Porque assim, como o Di falou, nós não estamos ainda prontos, né? E Paulo fala isso. Paulo fala, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Então, ele diz exatamente nesse sentido. Não que eu já tenha todas as coisas, né? Que eu já tenha toda a essência do que um cristão precisa carregar, mas eu continuo avançando. Então, a cada dia você vai evoluindo, você vai melhorando, você vai prosseguindo. E aí, quando você pensa que não, aquilo que para você era difícil de exercer, começa a se tornar mais fácil, você começa a ter de forma mais natural. E isso é natural, gente, isso é real. Se você busca esse aperfeiçoamento do espírito, essa maturidade, você se surpreende com as mudanças que você tem ao longo do tempo. Então, faça esse exercício mesmo. Faz a lista aí dos 9, né, das 9 características do fruto, vê qual delas você vê mais evidente na sua vida e quais você precisa de fato exercer. E é interessante, é importante, na verdade, que a gente identifique. Porque se você não souber onde você não tá bem,
como que você vai melhorar, né? Exato. Impossível. E também saber onde você está bem é importante, porque tem muita gente que faz assim, isso aqui eu já sou bom, então eu não vou mexer. Não. E tá errado, porque você pode deixar isso acabar com o tempo, e aí lá na frente você fala, ixi, aquilo que eu fazia bem, agora eu já não faço mais. Então, gente, a palavra do Senhor é muito clara. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Né? Aquele que pensa, na verdade, estar de pé. Então, às vezes, a gente acha que a gente está forte o suficiente, que a gente está ali, ó, brilhando no fruto do Espírito, mas tem muita coisa pra gente melhorar. Então, quando fica aí penso de que reflexão. Eu sou forte, que sou que fraco. sou fraco. Exato. E isso é importante para você conseguir compreender. Eu espero que você tenha entendido o que é o fruto, as características, trindade, os dons e como exercê-los nesse primeiro momento, onde você precisa estar e identificar o seu. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, a gente vai ficar muito feliz em responder. E claro, eu vou te pedir para você entrar na Escola da Sabedoria, para você receber esse material, poder ler, sabe? Ali você conseguir ter o material para você conseguir fazer a anotação e assim você consegue evoluir cada vez mais. Nós estamos querendo te ajudar a subir um novo nível, para você aprofundar cada vez mais na palavra de Deus e mudar a sua vida. Nada de padecer, eu ia falar. Padecer por falta de conhecimento. Exatamente. Né? A gente quer realmente ajudar e fazer aquilo que é alcançável para as nossas mãos, né? Então, se a gente pode compartilhar um conteúdo, um vídeo, um material, a gente quer fazer isso, mas você tem que dar um outro passo, tá bom? Então, faça parte. A escola não é só para mulheres, tá? Então, a gente também ali vai disponibilizar materiais que vai para os dois. Então, a palavra de Deus é para os dois. Todos, a gente está aqui aprendendo a palavra de Deus. A gente não está aplicando para a vida da mulher ou do homem. É para os dois. Lógico que lá a gente também vai trazer algumas coisas específicas para cada um, a gente tem esse projeto. Então, se você está nessa busca, se você está ansiando por isso, desejando por isso, a Escola da Sabedoria é o lugar ideal para você estar, para ficar por dentro de tudo que vai acontecer nos próximos dias. A gente vai disponibilizar muitas coisas. E com certeza, desenvolva, gente, busquem desenvolver o fruto do Espírito. E deixa eu te perguntar, como que vai ser a divisão das aulas? Você vai dividir por cada fruto? Cada fruto. Provavelmente nós falaremos 2 frutos por aula. E no próximo a gente vai falar sobre o amor. Tá. E aí a gente vai começar a introduzir nesse aspecto das características e passar por cada um. Se der tempo, a gente vai passar 2. Se não der e a gente quiser aprofundar cada vez mais, então, ou a gente vai ter provavelmente mais 3 ou 4 finais de semana falando desse estudo, ou nós teremos os próximos 8 finais de semana falando de cada fruto. Eu tenho certeza que vai ser abençoador, independente se for 2 ou 1, vai ser importante você participar. E claro que eu quero te convidar a voltar um pouco nas outras aulas, assistir o Sermão do Monte, para você também entender mais sobre o reino de Deus, sobre como nós devemos viver uma vida cristã através do que Jesus, talvez o mais famoso sermão, ou o mais famoso sermão que Jesus ministrou aqui na Terra, tá bom? E, gente, a gente vai sempre falar fruto, né? Por exemplo, vamos falar dos frutos e tal, mas entenda, é mais para vocês conseguirem entender as características, mas sempre tenha em mente, a gente está falando do fruto do Espírito, porque a gente vai falar assim, nos próximos a gente vai falar do fruto do amor e tal, aí tu vai pensar que esse fruto separado, coloca isso na sua mente, não é fruto separado. A gente vai falar das características, tá bom? Mas se no vício da linguagem a gente falar fruto, você já entendeu que a gente não está falando de vários frutos, a gente está falando do mesmo fruto, com as características de cada um deles que nós vamos compartilhar. É isso aí. Então, no próximo sábado, nós vamos falar sobre a primeira característica do fruto do Espírito, que é o amor ágape. Você já ouviu falar sobre o amor ágape? Talvez você já tenha ouvido porque tá até em alta, né, essa palavra, amor ágape. Se você não ouviu, eu te convido a participar com a gente. Se você ouviu, participa com a gente também, porque eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Eu te vejo no próximo sábado aqui no Ponto de Acesso às 10 horas. Um grande beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.